Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje na nossa parte 14, do nosso estudo do livro do Apocalipse, onde nós estamos abordando agora o Tribunal de Cristo, E nós devemos terminar hoje. Hoje é a parte 4 do Tribunal de Cristo, onde nós falamos ali a respeito de algumas recompensas, Na parte passada, na parte 13, nós começamos a abordar aqui a respeito das 5 coroas, Que são as coroas de recompensa, que não é coroa de rei, mas é coroa de conquista dos vencedores, E lembrando que essas coroas do Tribunal de Cristo, nós conquistamos elas aqui, como começamos a falar no estudo passado. Se você não assistiu, assista a parte 13 inteira. E essas coroas de conquista não é para a glória de quem recebe, mas é para a glória de quem concede. Nós lemos na parte passada, lá em Apocalipse, no capítulo 4, onde os 24 anciãos que representam a igreja de Cristo, eles vão depositar as suas coroas aos pés do Senhor Jesus. E vamos declarar que digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nós abordamos isso no estudo passado. Nós falamos sobre a coroa incorruptível, falamos sobre a coroa da alegria e falamos sobre a coroa da vida. Lembrando que a coroa incorruptível é para aqueles que têm vitória sobre o velho homem, a coroa da alegria é para os ganhadores de almas e a coroa da vida é para os que suportam provações, E nós finalizamos o estudo passado falando sobre ela. E já agora nós vamos retornar ao nosso estudo, A paz do Senhor Jesus, Dona Maria, todos os que estiverem nos assistindo, os que vamos assistir ainda, tá? Deus abençoe. E essa parte do nosso estudo, agora faltam apenas 2 coroas, que nós vamos falar agora. E essa já próxima é a coroa da justiça. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, lá no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá comigo. Essa é a 4ª coroa. Coroa que são as recompensas que haverá no tribunal de Cristo. O tribunal para recebermos o galardão, a recompensa eterna, Aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz bem assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, 2 Timóteo 4:8. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha isso, igreja. Essa 4ª coroa é a coroa da justiça. Quem é que vai receber essa coroa? Como o apóstolo Paulo, vamos ler de novo, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Sempre eu já abordei isso com vocês, aquele dia é o dia do tribunal, o dia do encontro com Cristo, para recebermos a recompensa e logo depois irmos para as bodas do Cordeiro, que é o que a gente vai abordar no próximo vídeo, naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Igreja, o apóstolo Paulo aqui, ele já estava prevendo o martírio dele, como você pode ver no subtítulo na sua Bíblia. Ele já estava ali caminhando já para morrer. E ele falou: eu combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Existe uma coroa da justiça que o Senhor tem preparado para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. Aqueles que desejam a vinda de Jesus. Tem uma coisa, é pura ignorância, Vamos colocar assim, por falta de conhecimento. As pessoas ficam assim: não, eu não posso morrer, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que viver muitos anos aqui. Tomara que Jesus demore muito tempo, meu irmão. A gente até entende que isso é falta de conhecimento, isso é ignorância. Também é falta de amor, falta de desejo de encontrar Jesus para valer mesmo, Mas aqueles que amam a vinda, não é a vida. Aqueles que amam a vinda de Jesus.
aqueles que buscam, aqueles que santificam, aqueles que esperam a vinda, aqueles que como uma noiva, né? Nós vimos, acho que 2 estudos atrás, a respeito da noiva que se adorna, né, com seus enfeites para poder esperar o seu Senhor. Essa coroa da justiça só vai receber, só vai ter guardada, como Paulo falou aqui, né? Ó, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O apóstolo Paulo estava nos últimos dias de vida dele aqui nessa terra, ele sabia, agora a coroa da justiça me está guardada. Olha isso, já está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Igreja, olha a esperança desses homens, dos apóstolos da igreja primitiva. Essa é a 4ª coroa. Olha a esperança deles, olha o que eles almejavam, olha o que eles desejavam. Ele falou, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Igreja, a coroa da justiça só é coroado de justiça. E lembre que eu expliquei isso no estudo passado. Se eu tenho no céu a coroa incorruptível da alegria, ou a coroa da vida, ou da justiça, já mesmo antes de eu receber essa coroa no céu, eu já começo a participar da virtude dela aqui na terra. Receber a justiça de Deus, ser justificado pelo Senhor plenamente. A justiça é ter o prazer, a plenitude espiritual, a graça de Deus, a força espiritual plena. Só que essa coroa da justiça só está preparada para aqueles que amam a sua vinda. Amam a sua vinda. Se eu amo a vinda de Jesus, eu amo todas as profecias que falam da vinda dele. Existem pessoas que elas tapam os ouvidos quando fala sobre o livro do Apocalipse. Elas tapam. Elas não amam a vinda. As pessoas aceitam Jesus, e não digo que é culpa das pessoas, mas dentro da própria igreja. A pessoa aceita Cristo e dentro mesmo da igreja já é ensinado que ela tem que vencer aqui, como nós falamos tanto disso. E, e o crente não fica alimentando a esperança. Lá no nosso canal no YouTube, tem um vídeo lá que eu preguei sobre fé e esperança. É bom você assistir lá. A esperança a gente precisa para as promessas do porvir. Já expliquei isso aqui uma vez. A fé a gente precisa para toda promessa que é para essa vida aqui. E toda vez que a nossa fé é bombardeada, o que salva a nossa fé é a nossa esperança. Sem esperança, um crente ele não consegue permanecer na fé com Cristo, não. A esperança é o desejo. A esperança, igreja, ela traz para nós uma alegria, um prazer, um desejo de estar no céu, de andar com Cristo. Você vai ver só quando a gente chegar aqui nos tempos eternos, no final desse estudo aqui, você vai ver. Comece a estudar, comece a ver vídeo no YouTube a respeito de galáxia, gente, eu falo tanto isso. Vai ver vídeo a respeito de galáxia, vai renovar a sua esperança. Vai ter um pouquinho de nada para você entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você lembra disso? Tem uma palavra que diz isso, não tem? Ainda não se viu. Não. Tem uma palavra que diz assim, que nem chegou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Joga lá no Google que você vai achar essa palavra. Está no Novo Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Igreja, é algo que é impossível a gente ter um entendimento de tamanha grandeza que tem preparado para aqueles que o amam. A coroa da justiça é para quem ama a vinda de Jesus, para quem deseja a vinda dele, para quem deseja se encontrar com ele. Não é para aqueles que ficam... Tem uma palavra, acho que o apóstolo Paulo ele fala assim, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha isso. Se a nossa esperança em Jesus for só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todas as pessoas da terra. Porque a nossa maior esperança e alegria em Cristo não está aqui, ela está no reino de Deus, está naquilo que está guardado para nós. Então a coroa da justiça é para aquele que ama. O apóstolo Paulo aqui, ele foi morto um tempo depois. Só que ele não estava desesperado não, gente. Ele não estava morrendo de medo não, ele não estava se agarrando para se salvar não. Ele não estava nisso não, ele estava ali desejando a vinda de Jesus, ele queria logo partir daqui, ele queria. Ele não ficou agarrado na vida dele não, gente. Não ficou, eu não posso morrer, eu tenho que viver muitos anos ainda, que Jesus demore muito. Que demore o quê, irmão? Deus me livre. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, eu não quero que ele demore. Eu tenho que viver muita coisa aqui. Tem que viver o quê aqui, meu irmão? Eu amo a vinda de Jesus, por isso que eu amo estudar a palavra, eu amo estudar Apocalipse, eu amo estudar tudo isso, porque eu amo a vinda dele. Eu quero aprender mais da vinda dele.
E eu tenho que pregar isso para as pessoas. Eu não posso ser um pastor de ficar pregando para você sobre cura, só sobre cura, vida financeira, resolução de problema, não. A gente não foi, os pastores, sacerdotes, não foi chamado para isso, não, gente. A gente foi chamado para fazer discípulo. Você que conhece a Bíblia, você sabe. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E ele diz: fazei discípulo. Gente, fazer discípulo não é discípulo da placa, não é discípulo da minha fé, do que eu acredito. Fazer discípulo é fazer discípulo de toda a palavra de Deus, de toda ela, tudo que está ensinado, tudo. Eu já li com você que no começo do livro do Apocalipse, gente, existe bênção só para quem ama e se alimenta do livro de Apocalipse. Eu já expliquei isso para vocês. A gente, irmão, como homens vão pagar preço, já pagam, né? Preço terrível com Deus por esconder a verdade das pessoas. Então a gente precisa examinar a palavra de Deus. Então essa quarta coroa é a coroa da justiça, que só vai receber quem ama a vinda dele. Não seja uma pessoa boba, ou você não é mais ignorante a partir de hoje, mas não seja uma pessoa boba. Eu tenho que viver muitos anos. Irmão, não tem que viver nada. Eu tenho que viver o tempo que Deus quiser para mim e eu quero ir pro céu logo. Tem assim, eu quero viver até 100 anos, é ruim, meu irmão. Eu quero ir para agora, eu quero estar com Cristo, eu quero estar com Ele. Eu não reclamo, quem me conhece sabe, eu não reclamo da vida, não. Fico reclamando, já passei por cada coisa que, meu Deus do céu. Mas eu não reclamo da vida, não, gente. Não fico reclamando, não. Não reclamo de nada, não reclamo. Não reclamo, não acho ruim de nada. Irmão, mas eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Ele. Eu amo a vinda dele, porque eu sei que existe uma coroa preparada para mim se eu amar a vinda dele de todo o coração, se eu não tiver apego na minha vida nessa terra, né? Vamos para a última coroa aqui, porque a gente ainda vai abordar um assunto a respeito de luz, que também tem a ver com o galardão no tribunal de Cristo, tá? A nossa quinta coroa, a nossa última, é a coroa de glória. Só que essa coroa, ela é para um grupo seleto de pessoas. Todas as outras coroas, qualquer cristão pode receber. Todas. Agora essa quinta aqui é só para um grupo de cristãos que vai poder receber essa coroa. Vai lá, 1 Pedro, capítulo 5. É a coroa de glória, né? A coroa de glória, abra lá, 1 Pedro, capítulo 5. Quem me conhece sabe, nas igrejas que a gente já passou, como que eu falo contra isso daí? Eu não posso morrer, pelo amor de Deus. Tem que prolongar minha vida, né? Para com esse pai de besteira. Quem já teve em igreja que eu já passei, você sabe que eu já falei isso várias vezes. Se algum dia você souber que eu tiver morre lá no hospital, não fico orando por mim não, gente. O pastor Ricardo tá morrendo no hospital, vamos orar para ele voltar. Eu falei isso várias vezes já, tá? É bom eu falar aqui agora porque vai ficar gravado. Não ora para eu voltar não, ora assim por mim, ora assim, ó. Deus, ele não merece não, mas leva ele pro céu, leva ele logo, ora assim por mim, eu quero que você ore assim por mim. Um dia se você estiver sabendo que eu tô no hospital, morre ou não morre, ora, Deus, leva ele, ele não merece pro céu, porque ninguém merece, né? Mas leva ele, Senhor, leva, não fico orando para eu voltar não. Não precisa ficar orando para Deus me curar, para Deus trazer eu de volta não. Estar com Cristo, irmão, é infinitamente. Olha esse corpo aqui, ó, corpo, né, que tem que matar todo dia, tem que vencer todo dia, luta, guerra, demônio, ser humano, fraqueza da carne, Deus me livre. Estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar qualquer fase ou tempo bom que tem nessa terra aqui, né? 1 Pedro, capítulo 5. Eita. Vamos ler a partir do versículo 1, vai. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, fazer uma leitura mais rápida até o versículo 4. Mas o versículo 1 diz assim, ó. O apóstolo Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Igreja, o apóstolo Pedro, ele participava do sofrimento de Cristo, testemunho do sofrimento de Jesus, e ele também já era coparticipante da glória que iria ser revelada. Todas as bênçãos espirituais, eles já eram coparticipantes. O que é coparticipante? É participar com. Participar com quem? Eles participavam já com Cristo. Você tem que entender que você tem que participar da glória espiritual, não é com o pastor, não é com a placa da sua igreja, não é com isso. Você tem que participar da glória que vai ser revelada direto com o próprio Cristo, direto com Ele. Tem uma vida, uma intimidade íntima, você e Ele, né? Lembrando, tá?
falando isso, não sou contra a igreja, tá? Todos nós precisamos estar numa igreja, num templo, tá? Todos nós sim, em nome de Jesus, tá? Continuando, versículo 2. Aí ele diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Olha a ordem que o Espírito Santo deu através do apóstolo Pedro. Pastoreiem o rebanho de Deus. Ele está falando aqui para os presbíteros, né, pastores. Pastoreiem o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas tem que ser por espontaneidade. Nada pode ser por constrangimento, não posso constranger ninguém. Se você saiu, o diabo vai te destruir, se você não ficar aqui, que tal. Não, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, como Deus quer. Tem que ser de boa vontade quem pastoreia a igreja de Deus. Agora, versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Gente, isso aqui é uma guerra. Isso aqui, a Bíblia diz, eu não posso dominar sobre o rebanho de Deus como dominador. Eu não posso dominar sobre aqueles que me foram confiados. Eu não posso sair mandando e desmandando em todo mundo, porque eles foram confiados a mim. Eu não posso fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu tenho que ser modelo do rebanho. Gente, é muito mais fácil você dominar sobre as pessoas, mandar nas pessoas, mandar e desmandar. No obreiro, em quem te auxilia, nos membros. Agora, outra coisa difícil e a verdadeira é você ser modelo do rebanho. Quem se empenha para ser modelo do rebanho, isso aqui é uma luta constante, meu Deus do céu. Isso aqui, ser modelo do rebanho, gente, isso aqui, meu Deus do céu. Porque a gente é ser humano, a gente peca, a gente erra, a gente tem fraqueza, a gente falha, a gente também desanima às vezes. Ai, meu Deus do céu, a gente sente dor num monte de sentido. Então isso aqui é uma guerra gigantesca. Isso aqui, dar a vida pela igreja, morrer para o mundo, se empenhar, se dedicar, se esmerar no evangelho, na luta espiritual pela igreja, nas aflições, nas humilhações, nas perdas, nas guerras espirituais, nas pressões espirituais que há na nossa cabeça aqui, meu Deus do céu. Mas tudo isso, a gente tem que ser modelo do rebanho. Se empenhar em todos os sentidos, né? Agora, olha o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha isso, gente. A coroa da glória é para quem? É para aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Meu Deus do céu. Coroa de glória é só para quem apacenta o rebanho. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas talvez aqueles membros, aqueles obreiros da igreja, que fazem de tudo para que o rebanho de Deus seja apacentado, eu acho que eu acredito que essas pessoas também vão receber. Coroa da glória é para aqueles que apacentam o rebanho, aqueles que dão a vida pelo rebanho, aqueles que fazem obra por amor, aqueles que o pastor, o sacerdote, ele é o guardião da igreja. Ele tem que guardar a igreja de falsa doutrina, do joio, dos demônios, dos homens, do tanto engano, gente, hoje tanto engano, tanto mentira que existe hoje aí, tanto vídeo que você vê de tanta palhaçada, tanta carnalidade, tantos enganadores que tem dentro da igreja, que meu Deus do céu. O enganador, a Bíblia diz que o enganador, ele nega o Senhor Jesus. O que é isso, negar Jesus? O ministério do enganador não é fundamentado na palavra, é fundamentado em manifestação de dom. Só isso. Ele manifesta, e muitas vezes não é nem dom de Deus, é o próprio dom dos demônios, o espírito do engano que fala na boca deles, que manifesta através deles. Então a Bíblia diz que o enganador, aquele que tem o espírito do anticristo, ele nega Jesus. Negar Jesus é negar a palavra como ela é para a igreja. É ficar falando de sonhos, de visões, de coisas que teve a reunião inteira e não falar da palavra. Esse é o enganador, é aquele que não promove a palavra, aquele que a palavra não é o centro. Ou ele lê um versículo na Bíblia, nunca mais, ele sai daquele versículo e nunca mais volta para ele, nunca mais. Ele começa a ficar num monte de história, um monte de coisa, e vai envolvendo ali, infelizmente, né?
E os enganadores, eles existem, eu já expliquei isso aqui. Os enganadores, eles existem, sabe por quê? Por causa das pessoas que rejeitam a verdadeira palavra. Então os enganadores, eles vão ser promovidos sim. Por causa dessas pessoas também, porque elas gostam, elas querem, né? Então é muito simples de você ver quem não apacenta o rebanho, aquele que não promove a palavra, mas ele promove a si mesmo, ele promove o dom que ele tem, ou ele promove alguma manifestação, como hoje, né? Tanta a falsa revelação, engano, ficar vendo coisas, tendo visão de coisas, isso aí atrai um monte de gente, né? E a Bíblia fala sobre isso aí vastamente, vastamente. Agora, essa coroa aqui de glória é só para quem apacenta o rebanho de Deus. Gente, apacentar o rebanho de Deus é a coisa mais trabalhosa que existe. Coisa mais trabalhosa que existe. Fazer discípulo é a coisa mais trabalhosa que existe. É trabalho para médio e longo prazo. É uma guerra espiritual, é um mover espiritual gigantesco. É uma carga espiritual gigantesca para quem apacenta o rebanho de Deus dessa forma. Não por ganância, não como dominador, mas ensinando, pastoreando a igreja, discipulando, examinando as escrituras. E isso tem um alto preço que é pago para que isso funcione, para que isso dê fruto. Para a pessoa ter uma unção na palavra, para a pessoa pastorear o rebanho de Deus, sendo o modelo do rebanho. Então, finalizando, tudo isso é resumidamente, tá? Você pode estudar isso aí longamente, tá? Então, essa coroa de glória é para aqueles que apacentam o rebanho. Se você é membro de igreja, você é obreiro, se empenha para você apacentar o rebanho da igreja. Quer dizer, não fica no meio de divisão, não. Não fica de meio de quem é contra, de quem está no meio de briga, de contenda na igreja, disse-me-disse, guerra. Sai fora disso, sai fora disso. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Se você é um membro, você é um obreiro, você não é um pastor, e o seu desejo, o seu coração é apacentar o rebanho. Você vê uma pessoa afastada, você vai atrás, você ajuda, você vê que está formando uma confusão, você vai lá logo com um balde d'água, você joga para apagar, se chega o problema em você, você não passa para frente. Eu, no meu entendimento, acredito que essa pessoa também apacenta o rebanho de Deus. Porque Jesus falou, né? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, mesmo um membro obreiro, se ele está com Cristo ou com a palavra verdadeiramente, ele vai ajuntar. Ele nunca vai espalhar o rebanho de Deus. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Essa coroa de glória aqui é para aqueles que apacentam o rebanho. Apacentam. Para aqueles que sempre querem o bem da igreja como um coletivo, né? Como vários membros, né? Aqueles que nunca querem o mal, aquelas pessoas que sempre, mesmo quando elas veem coisas erradas, elas se humilham, choram para Deus e buscam para que Deus toque no coração, seja do líder que está errando, seja do pastor que está errando, seja de alguém que está errando, mas aquela pessoa ela nunca se deixa ser usada para destruir ou para trazer o escândalo para a igreja, né? Ela nunca se deixa ser usada. Então essa coroa aqui, ela é maravilhosa, coroa de glória. Ser glorificado, receber a glória de Deus. E isso aqui na terra, irmão, olha que isso aqui vai longe. Isso aqui vai longe. Isso aqui é ter um acesso ao mundo espiritual. Essa coroa de glória que ela dá um acesso à glória de Deus espiritual, na oração, no prazer do louvor, da palavra, que meu Deus do céu, quantas vezes na minha vida eu já não como eu fui fazer reunião mal, derrubado, pesado, meu Deus do céu. Quantas vezes eu não fui fazer reunião assim? Aí eu começava a fazer reunião, olhava para aquele povo ali e falava, meu Deus do céu. Aí ali eu fechava os meus olhos ali, eu começava a buscar, meu Deus do céu, me unge, me dá força. Essas pessoas têm que receber o Senhor aqui, irmão. Eu terminava a reunião ali, estava totalmente transformado, totalmente feliz, cheio de força, de alegria, de prazer, que meu Deus do céu. Por quê? Porque a glória de Deus ela vem. Por quê? Porque o desejo é apacentar o rebanho. É apacentar o rebanho. Então mesmo você, quando você é membro, você pode sair da sua casa e ir para a igreja com esse desejo. Eu quero ver o rebanho de Deus crescer, eu quero ver a igreja guardada, a igreja abençoada. Agora, ai daqueles, né, que deixam o Satanás usar, ou que elas mesmas são carnais, né? E só quer saber de destruir o rebanho, destruir a igreja, né? Trazer guerra e contenda, ser uma porta do inferno para dentro da igreja. Ai dessas pessoas. Porque todo ser humano é uma porta, tá? Todo ser humano é uma porta. E por ela, ou entra Deus, ou entra o mal. Tá? Então todo mundo é uma porta, tá? Falamos sobre as 5 coroas aqui. Primeira foi a coroa incorruptível, para quem tem vitória sobre o velho homem, velha criatura. Coroa da alegria para os ganhadores de alma. Coroa de vida para quem suporta a provação. Coroa da justiça para aqueles que amam a vinda de Jesus. E a coroa de glória para aqueles que apacentam o rebanho.
Coroa é uma conquista que nós conquistamos aqui para nós recebermos no tribunal de Cristo. Recebermos no tribunal, receberemos as coroas. E lá em Apocalipse 4, que a gente vai abordar isso mais para frente, eu já li com você no estudo passado, mas mais pra frente a gente vai chegar lá. Em Apocalipse 4, acho que é o versículo 10, a igreja, os 24 anciãos vão depositar suas coroas aos pés do Senhor Jesus. Essa coroa não é honra para quem recebe, mas é honra para quem dá, para quem concede. É algo glorioso, que quando você lê lá em Apocalipse 4:10, se eu não me engano, os 24 anciãos depositaram as suas coroas aos pés do Senhor Jesus, dizendo, tu és digno de receber honra, glória e louvor, se eu não me engano. Era para a igreja estar desejando essas coroas para poder entregar para Jesus. Era para a gente desejar, era para a gente buscar essas coroas aqui, a gente ter só, entre aspas, só para a gente poder entregar para Jesus, de tudo que ele entregou por nós, para a gente poder entregar isso para ele. Só que, infelizmente, né, as potestades que existem, né, que lutam contra a igreja, molda as pessoas para que as pessoas entendam que elas têm que receber. Receber aqui nessa terra, E nós já abordamos a respeito das bênçãos espirituais. Agora, igreja, ainda vou continuar falando aqui sobre uma parte do Tribunal de Cristo que a gente deve terminar hoje. Galardão, igreja, galardão significa recompensa. Tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa, onde nós receberemos a recompensa de tudo que a gente fez por intermédio do nosso corpo, tá? Para os salvos. Lembrando, uma pessoa não é salva porque ela tem boas obras, não. Não são as boas obras que nos salvam, são a nossa fé em Cristo, o arrependimento verdadeiro. Agora, a partir do momento que uma pessoa é salva, ela tem que produzir boas obras, tá? Ela tem que passar a produzir fruto. Dar fruto para Deus, dar fruto para os homens, para o mundo e fruto para si mesma. Isso aqui é um outro assunto profundo para se abordar. Então, e ela também tem que buscar essas bênçãos, se enriquecer. Lembra que a gente leu a juntar tesouro no céu? Né? A gente leu tudo sobre tudo isso, a gente já explicou isso para você. Agora, galardão tem a ver com luz. Tem a ver com brilho eterno, né? Abre lá, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vai lá. Galardão tem a ver com luz. A luz que cada um vai ter na eternidade. Brilho de Deus. Luz também que vai se manifestar no milênio, quando Cristo reinar aqui nessa terra. Ó, Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. Tem um subtítulo que diz o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Igreja, isso aqui é uma profecia sobre o tempo do fim. Tempo do fim, 7 anos de grande tribulação que a gente vai abordar logo logo. Tempo terrível, que nunca houve uma tribulação, um tempo terrível como vai haver agora nos últimos dias. Só que nós cremos que a igreja vai ser levada daqui, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, né? Eu não vou abordar isso com você hoje, mas versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha isso. Todos os mortos, eles vão ressuscitar, né? Como nós vimos isso no ressoar da trombeta. Primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos salvos. A gente vai abordar isso lá no finalzinho do Apocalipse, de capítulo 19, se eu não me engano. Onde a Bíblia fala sobre a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, que é aqueles que vão ressurgir para serem condenados eternamente. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 18, 19, você pode ler. A Bíblia fala, bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, tocar a trombeta, que nós já vimos aqui, os mortos vão ressuscitar e depois os vivos serão transformados. E como diz no verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Meu Deus do céu.
A gente vai abordar sobre o inferno mais para frente. Muitos vão ressuscitar para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno, né? Agora, versículo 3. Olha o galardão. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Olha isso. Os salvos, isso aqui é uma parte do que os salvos vão receber. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Na ressurreição do Senhor, aliás, na vinda do Senhor, no dia do Senhor, aqueles que forem sábios, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, que é o que a gente se empenha para fazer, conduzir você para a justiça do reino, para conhecer a palavra plenamente, para você se apossar de tudo que Deus tem para você. Agora, os que a muitos conduzirem à justiça, se você conduzirem as pessoas à justiça de Deus, o reino, tudo que a pessoa tem em Cristo Jesus, aí fala, como resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Igreja, galardão tem a ver com luz, tem a ver com resplendor. Cada crente salvo vai resplandecer no seu máximo na eternidade. Não vai haver inveja, que um tem mais luz do que o outro, não vai haver. Porque cada cristão vai resplandecer no seu máximo. Galardão tem a ver com luz eterna, brilho eterno. Luz significa conhecimento, envolvimento. Irmão, coisas que a gente não consegue nem explicar, porque há esse versículo aqui, como outros que eu vou ler com você aqui daqui a pouco. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor. Igreja, sabedoria é para você entender as coisas do futuro. Eu costumo ensinar o seguinte, que sabedoria é a capacidade de evitar problema. Inteligência é a capacidade de resolver problema. O cristão que ele é sábio, ele vai resplandecer como o fulgor do firmamento. O que uma pessoa sábia? É como as virgens prudentes. Lembra que eu já li com vocês aqui? As virgens prudentes, elas foram sábias. Elas ajuntaram azeite para o tempo da escuridão, para o futuro. As nécias só queriam saber do agora. Quem for sábio hoje vai resplandecer de um jeito na eternidade, irmão, mas de um jeito. Vai resplandecer de uma forma tão grande, como diz aqui, ó. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto mais alma você ganha, quanto mais gente você conduz à justiça, maior vai ser a sua luz na eternidade. E isso, eu não tenho esse entendimento de como essa luz vai influenciar em nós, manifestar em nós. A glória, tamanha vai ser a glória que aquela alma vai ter de Deus na eternidade. A Bíblia diz que ela vai resplandecer como as estrelas. Vai no YouTube, pesquisa para você ver o que é a luz de uma estrela. Vai lá para você ver. Galardão tem a ver com luz, tem a ver com brilho. A gente vai ver mais para frente que Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos e vai ter diferença. Vai haver muita diferença de galardão, de recompensa. Eu já expliquei isso para vocês. Haverão pessoas que elas serão salvas, elas não vão para o lago de fogo. Elas vão para o céu para sempre, mas elas não vão receber galardão algum, não vão receber nada. E a Bíblia fala, tá, que existe diferença. Terão os mínimos e terão os grandes no reino dos céus, tá? Não vai ser tudo igual, não. Não vai ser tudo igual. Vai haver grande diferença de galardão. Pena que muitos só vão se dar conta disso, só vão entender isso quando estiverem lá, né? Quando vão ter essa compreensão, né, de tantas coisas que perderam por não buscarem aqui nessa terra. Vai lá, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Abra lá comigo. Mateus capítulo 13. Eu tenho um tempinho ainda, acho que eu vou ler com você a parábola. Mateus capítulo 13. Tá, vamos ler a partir do versículo 36. Mateus 13, 10, 11, 12, 13, verso 36. A explicação da parábola do joio. Ó, eu não vou abordar com você a parábola do joio minuciosamente, tá? Porque senão a gente vai ficar um tempão aqui.
Mas o versículo que fala sobre o resplendor está no finalzinho dela. Mas eu preciso abordar umas coisas com você aqui antes. Ó. Mateus 13, 36 diz assim, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Igreja, nesse mundo existem os filhos do reino de Deus, que é o Senhor Jesus quem planta, quem semeia, quem chama. E existem as pessoas que o próprio Cristo falou aqui, que são o joio, que são os filhos do maligno. Existem, eu não quero entrar muito nisso, mas existem pessoas, igreja, que elas são filhas de Satanás, filhas do diabo. Porque elas também desejam isso, elas não querem mudar, elas trancam o coração e elas estão na terra para serem condenadas, né? Você estuda o Novo Testamento, eu não vou entrar nisso com você hoje, mas estuda. Vamos ficar só aqui no que Jesus Cristo falou. Ele explicando a parábola do joio, né? Versículo 38 de novo. O campo é o mundo, é a terra que a gente vive. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. O diabo semeia os filhos dele nessa terra, né? Pessoas que são malignas e perversas e que não vão mudar de jeito algum. A ceifa é a consumação do século, que é a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja, né? E os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Lembrando que não é meu propósito agora examinar a parábola toda, tá? Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus vai mandar os seus anjos, ele vai ajuntar do reino dele todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Olha isso, gente. Quando uma pessoa ela vive no erro, ela vive no pecado porque ela quer, e Jesus chama essas pessoas de escândalos. Elas são um escândalo para o reino de Deus. Um escândalo para o nome de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. A nossa vida tem que ser para santificar o nome de Cristo. E isso falando por cima, tá? Porque essa parábola é muito profunda, e não o seu intuito. Versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes para sempre. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, o joio, aqueles que não tinham a verdadeira semente no coração, aqueles que não eram filhos do reino, igreja, o salvo, ele é chamado como filho do reino, filho do reino. O filho do reino, ele tem os anéis do reino, ele tem a coroa do reino, ele tem a marca da promessa do reino, ele é filho do reino de Deus. Ele se envolve, ele absorve tudo aquilo que vem da palavra de Deus, não dos homens, não das pessoas, né? Agora, olha o versículo 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha isso. Versículo 42. Né, fala sobre os escândalos dos que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, o destino final para todos os ímpios, né? Agora, e para os justos? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Olha isso. Galardão, quando o Senhor Jesus vier para dar recompensa para cada um, os justos vai resplandecer como o sol. A luz vai brilhar sem detença, como está escrito lá em Isaías. Quando o Senhor vier, o galardão tem a ver com luz. Tem a ver com resplandecer. Resplandecer sempre eternamente. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Gente, isso aqui é infinito. Acho que a melhor palavra que tem para mais, né, que mais se aproxima, isso aqui é infinito. Os justos vão resplandecer, aí a luz vai brilhar, a luz do galardão, da recompensa das obras que cada um fez para a glória de Deus.
Os justos vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Meu Deus do céu. Terceiro céu, que a Bíblia diz que é onde Deus habita. Terceiro céu. Tem esse primeiro céu aqui, que é a nossa galáxia. Tem o segundo céu, que é o espaço entre galáxias. E o terceiro céu, que é onde Deus habita. É onde nós habitaremos agora também. Existem as moradas que a gente vai abordar isso com você mais pra frente. Quando a gente falar sobre o milênio, aí a gente vai longe. Que aí você vai entender um pouquinho da grandeza de Deus, né? Galardão tem a ver com resplandecer, tem a ver com luz. E aqui nessa terra, os filhos de Deus são a luz. Nós somos luz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o Pai das luzes, né? E também fala que nós resplandecemos como luzeiros nesse mundo. Existem várias passagens na Bíblia que falam esse respeito sobre o crente, que ele é luz. É ele que resplandece. É ele como um farol, né? Que esse mundo é uma escuridão, mas o crente verdadeiro, ele tem que ser luz, ele tem que brilhar, né? Eu vou ler com você a última palavra de hoje, que fala esse respeito. A gente vai encerrar por hoje. A gente vai encerrar esse assunto sobre o tribunal de Cristo. Aí já no próximo estudo nosso, se for na sexta eu aviso antes, ou no sábado à noite, aí a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro, que é o casamento da noiva com o noivo, tá? Aí depois disso, aí a gente volta para Apocalipse capítulo 4 e a gente vai embora. Aí você vai ver quanta coisa poderosa que tem ali. Vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vai lá. Capítulo 15, a partir do versículo 35. Lembra-se de 1 Coríntios 15, 35. Lembra que galardão tem a ver com luz, brilho, resplandecer eternamente, acesso a Deus, a toda a glória dele, que, meu Deus do céu, não tenho como explicar tamanha grandeza, né? 1 Coríntios 15, lá no versículo 35, a Bíblia diz assim, preste muita atenção nessa palavra. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? É o questionamento de muita gente. Como é que os mortos vão ressuscitar? Que corpo que a gente vai ter? Né? Aí as pessoas falam, ninguém sabe, né, irmão? Tá tudo revelado aqui, né? Versículo 36. Aí o próprio Deus responde, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Igreja, olha isso. Isso aqui é muito forte, essa palavra. A pessoa fica questionando. Como é que vai ressuscitar? Que corpo que vai ter? Que não sei o quê. Aí olha como que Deus trata. Olha como que Deus fala com essas pessoas insensato. Por que você fica cogitando nisso? Que ele fala assim, o que semeias não nasce sem primeiro não morrer. Quer dizer, o que você fica pensando que o corpo que você vai nascer se você é um insensato? Se você nem ainda morreu, se você nem matou o teu corpo ainda para o pecado e para o mundo, você ficar pensando que corpo que você vai renascer. Deus chama essa pessoa de insensata. Por que ela fica pensando nisso? Isso no caso daqueles que ficam só fazendo questionamento, mas não querem aprender e não querem viver de verdade. Aí Deus fala para essa pessoa insensata, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Quer dizer, se eu quero nascer, se eu quero ter um corpo quando eu ressuscitar, primeiro eu tenho que morrer. Primeiro, eu tenho que semear uma semente. E já adiantando, esse corpo que você tem aí de carne e osso, ele é uma semente, tá? Você vai entender isso melhor aqui, Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Igreja, toda pessoa ela vai colher um corpo. Você vai ver que daqui a pouco, um corpo apropriado para o inferno, para o lago de fogo, tá? Ou um corpo apropriado para a glória, para o céu. Agora, para a gente colher um corpo, para qualquer ser humano colher um corpo, primeiro ele vai ter que plantar uma semente. Esse corpo que você tem aí de carne e osso, a Bíblia diz que ele é uma semente. Ele é uma semente. Para eu colher um corpo, se eu quero ir para o céu, eu tenho que plantar a minha semente, que é o meu corpo. Eu tenho que plantar o meu corpo em santificação para Deus, em dedicação para Deus, na terra que é o evangelho, que é a palavra de Deus. Né? A gente não vai colher o corpo que a gente não vai plantar o corpo na totalidade. Esse simples corpo que a gente tem aqui, a Bíblia chama ele de semente. Agora, versículo 38. Mas Deus, lhe dará um corpo como lhe aprouver,
dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Olha isso. Deus vai dar um corpo para cada um conforme lhe aprouver, ou seja, na sua justiça, no seu juízo. Ele vai dar um corpo apropriado para cada um conforme, olha o versículo 38 de novo. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Para cada uma das sementes, o Deus vai dar um corpo apropriado. Ou seja, esse corpo aqui, só seu, nosso, de todo ser humano, é uma semente. Agora, Deus vai me dar um corpo conforme a minha semente. Isso aqui Ele vai me dar um corpo apropriado conforme essa semente que eu tenho aqui. Se essa semente que eu tenho aqui, que é o meu corpo, se ela está suja, imunda, se ela é plantada no solo da iniquidade, do pecado, da imundície, da desobediência, por aí vai, eu vou receber um corpo apropriado para o inferno. Eu vou receber um corpo apropriado de acordo com a minha semente. Porque se a semente não é santa, como é que eu vou receber um corpo santo quando eu ressuscitar? E a gente só vai poder entrar no reino de Deus se tiver um corpo transformado, se tiver um corpo glorificado. Mas para isso depende da semente. O seu corpo é uma semente, você tem que plantá-la no reino de Deus. Você tem que carregar a sua própria cruz. Lembra que Jesus falou isso? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz dia a dia, negue-se a si mesmo. Né? Cruz significa disciplina. Disciplina do reino de Deus. Eu entender que esse meu corpo aqui agora ele é uma semente, então eu tenho que plantar ele na terra do evangelho. Eu tenho que plantar minha semente para Deus. Tem um monte de palavra, um monte. Eu aconselho você, para começar, leia só a carta de Romanos. Leia Romanos inteiro. Você vai entender o que Deus fala do teu corpo. Você vai entender o que Deus fala de santificação, de consagração. Você vai entender. Aí você nunca mais vai ficar com a conversa fiada. Ah, Deus só quer o meu coração. Não, sai fora disso, igreja. Sai fora. Deus não quer só o teu coração. Aliás, se o meu corpo é para o pecado, como que o meu coração é para Deus? É impossível. Se o coração de uma pessoa é para Deus, o corpo também dela é para Deus. Tudo é para Deus. Né? Nós estamos em 1 Coríntios 15, versículo 38. Vamos ler de novo. Mas Deus lhe dará um corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. Olha isso. Nem toda a carne é a mesma, como a Bíblia acabou de falar, a carne dos animais, dos peixes, das aves, de todos eles, né? A diferença na carne. Tanto que os animais, eles não são salvos. Os animais, a existência deles se acabam quando eles morrem. Mas o homem não, o homem tem uma alma. O homem é alma vivente. O homem é para sempre, né? A alma é para sempre. Versículo 40. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Olha isso. A Bíblia ensina que existem corpos celestiais e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Igreja, a gente pega um cavalo, um animal, o cavalo é um animal terrestre. A gente pega um anjo de Deus. O anjo de Deus, ele é celestial. Ou ele é celeste. Ou ele é espiritual, vamos dizer assim, plenamente. E agora o ser humano. O ser humano não é como os animais. A gente não é 100% terrestre. E a gente também não é como os celestiais. A gente não é 100% espírito ainda, porque a gente habita nesse corpo aqui. O ser humano é uma junção dos dois. O ser humano é uma junção do terrestre com o celestial. É uma junção dos dois. Como os anjos não são, e os animais da terra também não são. O homem é único. Ele é único. Deus, ele fez o homem do pó da terra. Você conhece bem lá em Gênesis, que é o que nós queremos de todo o coração. E Deus ali soprou na narina no homem o fôlego de vida. Ali o Senhor fez a junção do terreno com o celestial. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a plenitude do espiritual, do celestial. E para a gente buscar a plenitude do celestial, a gente tem uma semente, a gente tem uma moeda para pagar. E essa moeda é o nosso corpo. É uma semente. Quando a pessoa vive em favor do corpo dela, no que diz respeito às suas vontades humanas, carnais, ali ela mata. Isso, voltamos aqui. Ali, igreja, ela mata o celestial. E ela traz sobre si morte espiritual e condenação. Vamos continuar aqui, ó.
Versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de resplendor. Olha isso. Deus ele fala, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, e até entre estrelas e estrelas há diferença de resplendor. Deus ele fala das estrelas do céu que a gente vê aqui, que uma brilha mais do que a outra. Por quê? Por que ele está falando isso? Ele está falando isso ao nosso respeito. Ele dá um exemplo sobre as estrelas do céu. Quando ele fala até entre estrela e estrela a diferença de resplendor, isso aqui é a respeito da gente. Há uma diferença de resplendor. Um tem mais luz, tem mais brilho do que o outro. Um tem um galardão maior do que o outro. Um tem um tesouro no céu maior do que os outros. Isso não é para fazer inveja, nem para competir, nada disso, nada disso. Tudo isso só é válido quando é para a glória de Deus. Até entre estrelas e estrelas tem diferença de resplendor, gente. Isso aqui está falando ao nosso respeito. Falando ao nosso respeito, do nosso brilho que a gente vai ter eternamente. Que era para a igreja estar se consagrando. A palavra consagrar significa dedicar. Era para a igreja estar se dedicando para isso, para brilhar. E se a igreja fizesse isso, a igreja vivia essa promessa, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aqui nessa terra era para ser acrescentado para nós. Agora, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, e ressuscita na incorrupção. Dá uma parada aqui, ó. Jesus falou assim, que assim também vai ser na ressurreição dos mortos. Assim também vai ser. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. O que é, ó? Eu tenho que colher o meu corpo depois na incorrupção. Nunca mais ele vai se perder, vai se destruir, vai se sujar, um corpo glorificado. Nunca mais. Agora, para isso, eu tenho que semear o meu corpo na corrupção. O que é semear o corpo na corrupção? É semear em pecado? Lógico que não. Semear o corpo na corrupção, ou seja, como foi muitos dos apóstolos aqui, que eles foram mortos por causa da fé deles, por causa de Cristo. Semear o corpo na corrupção quer dizer que esse corpo aqui ele vai se corromper, ele vai se degradar. Ele pode ser morto por causa de Cristo. Ele pode morrer por causa de doença. Como no caso dos apóstolos aqui, o corpo deles foram mortos, eles semearam o corpo deles na corrupção porque eles foram mortos. A igreja primitiva foram queimados vivos, foram jogados no Coliseu, foram perseguidos, cerrados ao meio. Eles foram perseguidos terrivelmente, como muitos crentes na história. Isso significa semear na corrupção. Semear na corrupção, isso quer dizer que ele vai se degradar, ele vai se perder, ele vai envelhecer, né? Ele vai passar por dores, ele vai gemer. Mas a Bíblia fala, quando eu semeio esse corpo aqui na corrupção, mesmo doendo, sofrimento ou sendo morto, eu vou colher ele na incorrupção. Na incorrupção, quer dizer, nunca mais o corpo de glória que o crente vai receber, nunca mais vai se corromper. Nunca mais vai se sujar, nunca mais vai envelhecer, nada, nada, nada. E a gente vai abordar isso melhor mais para frente. Ainda, versículo 42. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Igreja, essa palavra é muito forte. A Bíblia diz que para eu, semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Olha isso. O corpo do Senhor Jesus, ele foi semeado na desonra, na humilhação, mas ele ressuscitou em glória. Quando a Bíblia fala semeia-se em desonra, irmão, é o que eu expliquei esses dias aqui atrás. Não queira honrar o seu corpo, não. Não queira honra para você, não. Não queira. Semeia-se o corpo na desonra. Quer dizer, nem sempre nós seremos honrados, nem sempre você vai ter o que você quer, e nem fique procurando honrar o teu corpo, o que significa suas vontades, seus desejos, seu coração, não, igreja. Semear o corpo na desonra, como está escrito, tem um monte de palavra. A Bíblia fala que aqueles que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é desonra, quer dizer, eu não posso honrar o meu corpo. Eu não posso honrar os meus desejos humanos, pecaminosos. Eu tenho que desonrar o meu corpo. Eu tenho que semear o meu corpo em desonra, não honrando ele. O que é honrar o corpo? Honrar o corpo é fazer tudo o que ele quer. É fazer tudo que a carne quer, tudo que o coração humano manda. Sabe, isso é honrar o corpo. E isso traz o quê? Isso traz a morte. Isso traz a morte espiritual. Se eu quero a vida de Cristo, eu tenho que carregar em mim o morrer de Cristo. Eu tenho que carregar na minha alma o morrer do Senhor Jesus Cristo. Morrer, isso é desonra.
A Bíblia diz, tem várias passagens, né? A Bíblia diz que nós estamos unidos com Cristo na morte pelo batismo. Quer dizer, você tem que estar morto assim como Jesus esteve. Jesus nunca procurou honrar o corpo dele, não. Ele semeou, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Olha isso. Sabe por que tem muita gente que não é salva? Ou que perde a salvação? Porque a pessoa fica lutando aqui para poder honrar o corpo dela, honrar a vida dela. Honrar. Aí ela acaba se revoltando quando ela passa por um deserto, quando ela está passando por um aperto financeiro, familiar, saúde, qualquer área. Aí ela perde a fé, ela se revolta com Deus. Por quê? Porque ela não compreende isso. Porque ela tem que semear o corpo dela em desonra. Como o apóstolo Paulo diz, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz isso. Paulo diz, eu sei estar honrado, eu sei estar humilhado, eu sei, ele falou de tudo em todas as coisas, eu tenho experiência. Olha isso. Ele se acostumou com isso. Havia época que ele era honrado, havia época que ele estava humilhado. E a gente tem que compreender isso. Se eu quero colher um corpo, ressuscita em glória. Se eu quero ressuscitar em glória, eu tenho que entender que eu vou ter que semear o meu corpo em desonra. Tá? Nunca querendo honrar o meu corpo, meu eu. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Olha isso. Olha como vai acontecer na ressurreição. Semeia-se em fraqueza. Em fraqueza do homem. Nossa, em fraqueza, chorando, buscando, passando por angústias e apertos, mas eu estou semeando meu corpo. Semeando em fraqueza e vai ressuscitar em o quê? Em poder, né? Versículo 44. Semeia-se corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Igreja, olha isso. A gente tem que semear hoje esse corpo natural aqui. E eu vou colher o quê? Um corpo espiritual. Um corpo espiritual, essa palavra tem dois sentidos. Tanto para entrar na glória, ou colher um corpo espiritual preparado para o inferno e para o lago de fogo. Então esse corpo é uma semente. Quando eu pego esse meu corpo natural e eu semeio ele no pecado, na iniquidade, na desobediência a Deus, eu vou colher um corpo espiritual. Mas é um corpo espiritual apropriado para todos os tormentos do inferno e para sentir todas as dores que a gente não consegue nem imaginar que há no lago de fogo para toda eternidade. Então essa conversa mentirosa, Deus só sabe do meu coração, Ele só quer o meu coração, sai fora disso, sai fora disso. Seu corpo é para Deus, os seus membros são para sacrifício espiritual, para você ter uma vida espiritual aqui, colher um corpo espiritual quando você morrer, apropriado para ir para o céu, apropriado para ir para a glória. Porque se eu vivo de qualquer forma com esse meu corpo, se eu vivo em pecado aqui, irmão, eu vou colher um corpo apropriado para ir para o inferno. Isso é terrível. Agora, verso 44, a segunda parte. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É o que eu sempre explico. Você tem esse corpo natural seu aí, que você dá banho nele, você toma água, você come, se alimenta, você faz um monte de coisa. Só que você também tem um corpo espiritual. Todo mundo tem um corpo espiritual. Todo mundo tem. Eu não posso, nós temos um corpo físico e a gente tem um corpo espiritual. Quando uma pessoa vive em função do corpo físico dela, ela mata, ela destrói o corpo espiritual dela, ela vira escrava das vontades dela e, consequentemente, das forças malignas do inferno. Ela vira. Agora, quando uma pessoa vive em função do corpo espiritual dela, o corpo físico dela é abençoado, é guardado. Porém, para uma pessoa ter uma vida espiritual com Deus, ela tem que pegar esse corpo físico aqui, ó, e ela tem que plantar como uma semente. Esse corpo aqui é corpo de humilhação, como eu já li aqui em outro estudo. Esse aqui é corpo de humilhação, esse corpo aqui é de humilhação. Isso aqui é uma semente que eu tenho que plantar hoje para eu poder colher um corpo espiritual, né? Celestial, né? Versículo 45, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, tá? Porém, é espírito vivente. Olha isso. O primeiro Adão, que foi lá com Adão e Eva no paraíso, ele era uma alma vivente. Agora, o último Adão, esse último Adão aqui é Jesus, tá? O último Adão, gente, ele é espírito vivente. Espírito é isso aqui, ó. É razão, é inteligência. Isso aqui é espírito. Esse espírito aqui tem que estar ligado com o espírito de Deus. Quando esse espírito da palavra aqui governa esse espírito aqui,
Então eu vou estar ligado com Cristo e, consequentemente, a minha alma vai ser guardada, vai ser protegida, ela vai ser salva, ela vai ser limpa, ela vai ser revestida da couraça da justiça, revestida do manto de justiça, de toda a glória de Deus, porque é a minha alma que vai ser salva. Mas para minha alma, para sua alma ser salva, o seu espírito tem que ser um espírito novo, ligado com o espírito da palavra, que é o espírito de Deus que vai te santificando e que vai te lavando e que vai te dando herança, né? Para todos aqueles que são santificados pela palavra, né? Agora, continuando aqui, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Igreja, assim somos todos nós. Assim somos todos nós. Nós nascemos como pessoas terrenas. A partir do momento que a gente tem uma compreensão do reino, que o evangelho deveria ser passado de pai para filho, mas o evangelho chegou na nossa vida, agora a gente tem que entender, opa, agora não é mais o natural, agora é o homem espiritual. Peraí, agora não é mais a Maria, o José, o João natural, não. Agora tem que ser o espiritual. O natural, ele procura as coisas terrenas. O espiritual, ele busca as coisas do céu, né? Versículo 47, 48, ó. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Igreja, primeiro homem terreno é Adão, o primeiro Adão. Segundo homem, o celestial, também são os celestiais, ou seja, o segundo homem, o segundo Adão é Cristo. Existe dois tipos de pessoas hoje na Terra, dois. Existem os descendentes de Adão e existem os descendentes de Cristo Jesus. Os descendentes de Adão são os homens somente terrenos, só se preocupam com as coisas da terra. E essas pessoas, elas estão mortas espiritualmente, mortas. Eles são descendentes de Adão. Eles foram feitos uma alma vivente, como nascer todo bebezinho feliz e alegre e tranquilo. Mas com o passar dos anos, 10, 12 anos para cima, aquela criança perde a inocência, ela morre espiritualmente e ela precisa ser ressuscitada pelo Espírito Santo, pelo poder regenerador da palavra de Cristo. Então existem dois grupos de pessoas, os naturais, os terrenos, é todo mundo que é descendente de Adão. Como todo mundo nasce, descendente de Adão. Agora existem os descendentes do segundo homem, que é o espiritual. Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 46, ó. Desculpa, 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora, para terminar e completando, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como todos nós trouxemos a imagem do terreno, ser humano, pecador, pecaminoso e caído, todos nós já trouxemos essa imagem. Agora, assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha isso, devemos trazer também a imagem do celestial, igreja. Isso aqui tem tanta palavra que eu podia abrir com você aqui. Meu Deus do céu. Que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo. Tanta palavra que eu podia abrir para você aqui. Meu Deus do céu. A gente é coparticipante da natureza de Cristo, da natureza divina. Se a gente matar a nossa velha criatura aqui na terra. A Bíblia também fala em Efésios que a gente tem que chegar à mesma plenitude da estatura, né, da plenitude de Cristo. Um monte de palavra, um monte. Matar a velha criatura. Tem uma palavra que fala que a gente tem que se revestir do novo homem segundo Deus, segundo Ele. Tem um monte de palavra que fala sobre isso. Eu vou finalizar aqui com você. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha isso. O título do verso 35 é esse: os ressuscitados terão corpo. Todos os ressuscitados terão corpo. Ou um corpo apropriado para o inferno e depois para o lago de fogo, ou um corpo apropriado para a glória eterna de Deus. Que corpo que eu vou ter, pastor?
Depende de qual semente que você está plantando. Semente é esse corpo seu aí, ó. Se essa semente for suja, contaminada, plantada no mundo, na vontade terrena, pecaminosa, você vai colher um corpo apropriado para o inferno, para a condenação eterna. Um corpo sensível a horrores que eu não quero nem imaginar. Onde só vai ter choro e ranger de dentes. Agora, se você pega essa sua semente, que é o seu corpo, e você planta ela no Evangelho, na consagração, dedicação, santidade a Deus, santidade. Dedicação ao Senhor sempre, você vai colher um corpo apropriado para o reino dos céus. Assim como a gente já trouxe a imagem do que é terreno, a gente tem que trazer a imagem do que é celestial. Você tem que trazer essa imagem. E isso depende, o seu corpo é uma semente. O seu corpo é uma semente. Todo mundo, o corpo de cada ser humano é uma semente. Quanto mais eu planto essa semente em Cristo, em Deus, mais luz eu vou ter aqui. Mais unção, poder, cheio do Espírito Santo, glória. E tudo mais ainda que está reservado na eternidade. E a sua esperança vai ficar cada vez mais forte. Agora, quando uma pessoa não tem esperança, ela luta por um tempo, mas depois ela pega essa semente dela aqui, ó, ela joga na imundície tudo de novo. Ah, que saber, não quero mais saber de nada não tem inferno coisa nenhuma, não quero mais saber de nada, Deus só quer saber do meu coração, ah, não vem me falar do meu pecado não, que eu faço o que eu quiser, não é assim? Aí as pessoas vão tudo nesse embalo. Aí a semente delas está tudo sendo plantada na imundície, ela vai colher um corpo apropriado para a condenação eterna. Então, gente, a gente não é salvo pelo que a gente faz com o nosso corpo. A gente é salvo pela fé em Cristo, por aquilo que Ele fez. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu morri para o mundo. Então esse meu corpo aqui agora, ele tem que ser dedicado para consagração, para dedicação a Deus. Leia a carta aos Romanos inteira, leia Romanos, estuda Romanos, você vai ver só Romanos, tanto que fala a esse respeito. Tá? Você quer ter a vida de Deus em você? Carrega em você o morrer de Cristo. Carregue em você o morrer do Senhor. Traz a imagem do celestial. Não fica com a imagem do terreno aí, não. Fica com a imagem do terreno, não, irmão. Ah, eu sou fraco. Ah, eu sou homem, sou mulher. Ah, eu sou mãe. Ah, Deus entende. E não sei o quê. Sou fraquinho. Me ajuda. Ora por minha vida toda. E não sei o quê. E eu não entendo nada. Fica com essa imagem do terreno e você vai ver onde você vai parar. Você tem que trazer a imagem do celestial. A imagem do celestial, nós somos transformados aqui para o pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem palavra aqui que eu podia ficar com você até amanhã aqui, brincando aqui, falando sobre isso. Até amanhã. Sabe, traz a imagem do celestial. Deixa, como eu falei no estudo passado, né, que Deus nos acrisola como se acrisola a prata. Deixa Deus olhar para você e se ver em você. Traz a imagem do celestial. A imagem do celestial vem quando você ama Jesus. Amar Jesus, Jesus é a palavra, amar o verbo, se dedicar a ela e viver. Matar o seu eu todo dia pela obediência, matando sua velha criatura e buscando a Deus. Não buscando o que Ele tem para dar, mas buscando o que Ele é, tá bom? No próximo aqui, a gente vai abordar as bodas do Cordeiro. É o casamento da noiva com o noivo. Então, repassando, vai haver o princípio das dores. E nós acreditamos nisso. No meio do princípio das dores, a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, vai haver o quê? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, o galardão, recompensa. Depois do tribunal, bodas do Cordeiro, que a gente vai abordar no próximo aqui. Casamento da noiva com o noivo. E isso vai durar um período ali de 7 anos. Bodas com o Cordeiro nos céus. Meu Deus do céu. Enquanto isso, a terra aqui, grande tribulação, 7 anos. Que a gente vai ver por que é 7 anos, né? E quando terminarem os 7 anos de grande tribulação, 7 anos das bodas do Cordeiro, no céu, com Cristo, nos ares, aí o que vai acontecer? A igreja vai voltar com Cristo para habitar aqui durante 1000 anos aqui na terra. 1000 anos aqui. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. Vai haver a última grande batalha, Jesus vai destruir a todos, que a gente vai ver isso. E depois disso vai ter o juízo de Deus, depois vai ter os tempos eternos, que é onde a gente vai terminar aqui, tá? Mas aí, a partir já da próxima estudo, eu acredito que a gente já vai conseguir já voltar lá para Apocalipse no capítulo 4. Aí capítulo 4, capítulo 5, aí no capítulo 6 começa as trombetas do Apocalipse ali, que vai ser 7 anos de grande tribulação, tá?
E até no capítulo 5 ali, o Senhor Jesus abrindo a escritura da terra, abrindo os selos ali. A gente vai ter um entendimento maravilhoso a esse respeito, tá bom? Então, gente, guarde essa palavra no seu coração, pratique ela, se alimenta, não fique esperando eu abrir com você aqui todo o estudo. Vai lendo o livro de Apocalipse, vai lendo. Se você terminar, volta para o começo de novo, vai lendo, tá? Porque quando eu chegar para a gente pregar aqui com você, vai ficar muito mais fácil para você compreender, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deus dê uma boa noite, um bom descanso e um ótimo dia nessa quinta-feira, que vai ser amanhã já, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a igreja, um abraço para quem for conosco aqui até agora. Lembrando que essa mensagem vai ficar lá no YouTube também, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.